Porque no meu caso específico, quando eu terminei, que eu fui para Porto Alegre, eu fui para Porto Alegre porque eu fiz um concurso na época e consegui, no Brasil todo, consegui eu ganhar a Bolsa de Estudos Filomeno Gomes, que me permitiu trabalhar lá em Porto Alegre, cujo mestre maior era o professor Bernardo Say, Prêmio Nobel de Medicina. Então, meu mestre foi Prêmio Nobel de Medicina lá em Porto Alegre. O Rextan está falando que a Faculdade de Medicina de Salvador, a primeira do Brasil, é excelente. Concordo. Pergunta da Rextan, que a acupuntura pode ser utilizada para parar de fumar, doutor Evaldo? A acupuntura pode ser usada em toda e qualquer circunstância, porque, antes que tudo, a acupuntura é um procedimento preventivo. A acupuntura é preventiva. Como fica bem colocado aqui pelo Dr. Baldan, a acupuntura é, antes que tudo, um procedimento que visa a saúde. Tanto assim que, no passado, os acupunturistas eram remunerados na China enquanto seus pacientes não adoeciam. Mas no que diz respeito ao fumo, e qualquer hábito, e qualquer vício, qualquer tipo de procedimento dessa natureza, a acupuntura pode ajudar de maneira significativa, mas a modificação interna do indivíduo tem que ocorrer. É preciso que ele queira deixar de fumar. Se ele quiser deixar de fumar, no caso, ele pode ser grandemente ajudado, mas grandemente ajudado pela acupuntura. Mas é necessário que ele queira. Porque se porventura ele não quiser, nada, o demônio, nada, não existe procedimento nenhum. Nem fita adesiva, nem... Nada. Ele precisa querer. Se ele não quiser, não adianta. Eu tive um paciente de um amigo meu, que fez um tratamento por acupuntura com o objetivo de parar de fumar e deliberadamente ele disse: eu vou fumar para ver como é que fica. Não parou. Não parou. Val Baroni pergunta se nos tratamentos cardiológicos pode ser aplicada a acupuntura. Eu acho que deve. Eu acho que pode não, deve. Deve, né? Deve ser aplicada a acupuntura. Eu tenho uma formação de cardiologista e sei os benefícios que a acupuntura pode trazer para os pacientes portadores de cardiopatia de qualquer gênero. Desde insuficiência coronariana até insuficiências cardíacas de extensão grande. Qualquer tipo de problema, arritmias, etc. A acupuntura pode trazer um benefício enorme. Pode ser que não seja por si só suficiente. Mas isso vem ao encontro daquilo que nós estávamos dizendo. A associação da acupuntura com qualquer recurso terapêutico dos outros pode, e muitas vezes é indicado. É necessário muitas vezes a associação. Mas a acupuntura, inegavelmente, sozinha ou em associação, nos problemas cardiovasculares, a acupuntura traz benefícios muito bons. Ainda hoje, infelizmente, o Dr. Evaldo, com muito mais experiência, obviamente não só pelo tempo, pela experiência e pela dedicação à acupuntura, mas pelo fato de ser médico, tem sentido na pele o quanto ainda temos, 2010, preconceitos em relação ao tratamento por acupuntura. Ainda hoje, não é incomum ouvirmos no consultório palavras assim: eu acredito na acupuntura, eu desacredito na acupuntura, eu acho que não funciona. Como se fosse uma crença, como acender uma vela no canto para determinado tipo de imagem. Eu particularmente trato Dr. Evaldo de uma paciente com problemas pneumológicos sérios, graves, já fez punção inclusive, e que está há 2 meses e meio melhorando. A gente tem feito algumas sessões semanais, depois passamos a quinzenais, hoje está uma vez por mês a sessão. Ela reduziu a inalação, reduziu a medicação, reduziu tudo. E ela foi ao seu pneumologista ontem. Eu perguntei: disse que está fazendo acupuntura? Ah, não, ele é muito bravo, eu nem falei nada. O que você falou? Ah, eu falei que estou fazendo 2 inalações. Mas não está fazendo uma só? Está. Quer dizer, a pessoa está se beneficiando no tratamento e até mente para o seu médico clássico. É uma pena que isso aconteça. Conhece outras histórias desse nível? Conheço. Muitas histórias desse nível. Lamentável que isso aconteça, mas a mais lamentável ainda é que a maioria dos médicos, grande parte dos médicos não estudaram a acupuntura, não conhecem a acupuntura, e não acompanham as pesquisas e aquilo que é publicado nas revistas internacionais sobre a acupuntura, sobre a utilização da acupuntura e os benefícios que a acupuntura é capaz de determinar nas mais diferentes patologias. Eu tive recentemente, só para corroborar aquilo que você está falando,
Eu tive recentemente acesso a um trabalho publicado numa revista espanhola, em que ele tratando de insônia, de pacientes portadores de insônia, as respostas de 1.000 e tantos pacientes, ele dizia, os resultados foram muito bons, significativos, mas o número de pacientes ainda é insuficiente para se fazer uma avaliação. Imagine eu, 1.000 e tantos pacientes. Realmente é um absurdo. Isso eu posso também ser uma testemunha do que acontece. O Dr. Evaldo recebeu uma cópia dessa proposta de pesquisa que eu elaborei junto com uma profissional de farmácia. A gente fez um estudo avançado do que existe de publicação sobre os tratamentos paliativos. Não é nem coisa muito séria, tá? É tratamento paliativo para pacientes que recebem quimioterapia, que tem uma série de efeitos colaterais, chamados efeitos colaterais por conta da medicação, e que a gente pesquisou o que há de publicação no mundo. E eu já tenho experiência prática, pelo menos 4 pacientes aqui no Brasil. É de chorar, porque não tem nada. O português, claro, é uma porcaria, né? Se pegou um ponto, e ainda assim, com uma grande margem, no meu modo de ver, que ainda assim obtiveram um bom resultado. Mas um trabalho sério de pesquisa que o Brasil podia estar com uma tecnologia de ponta e promovendo, né, doutor Evaldo? Quer dizer, e aí existe ainda, infelizmente, esse grande preconceito que, como aqui no Salutes a gente fez uma manifestação contra o projeto que está em vigor, tentando entrar em vigor, que é o projeto do ato médico. Nós somos frontalmente contrários no sentido de restringir a acupuntura apenas a esses maravilhosos profissionais que são os médicos, porque achamos que a acupuntura é uma disciplina que deve caminhar junto com o futuro da humanidade, que é para a interdisciplinaridade. Queria saber a sua opinião, doutor Evaldo. É exatamente essa. Eu fico muito preocupado com a possibilidade de a acupuntura ficar restrita exclusivamente aos meus colegas médicos, porque, em primeiro lugar, nós não estudamos acupuntura nas nossas escolas. A acupuntura não é ensinada. E o método, a metodologia, os princípios, as bases da acupuntura não são aqueles que são estudados cientificamente. A acupuntura tem explicações científicas, mas essas explicações ainda são limitadas. A explicação ampla e restrita, a acupuntura mais extensa no sentido de abrangência do seu campo de ação, é aquele que parte dos princípios filosóficos da tradição chinesa. Se porventura a acupuntura ficar restrita exclusivamente a meus colegas médicos, será, no meu modo de ver, uma tragédia para a população brasileira, que já está utilizando a acupuntura em grande escala, inclusive pelo próprio SUS. Acabo de ler uma estatística comparando a utilização da acupuntura em 2 anos anteriores, em que a diferença do ano de 2007 para 2008, cresceu o atendimento pela acupuntura, pelo SUS, com médicos e profissionais da área da saúde não médicos, em mais de 150%. Quer dizer, que se porventura existir uma limitação, uma restrição da acupuntura para dar exclusividade aos médicos, o número e o acesso da população à prática da acupuntura, quer dizer, a acupuntura vai diminuir enormemente e as pessoas vão ficar desassistidas. Inclusive, o número de pacientes que o Brasil tem em potencial, um país de quase 200 milhões de habitantes, vai ficar impossível dos próprios médicos, por mais numerosos que sejam. E atualmente nós avaliamos que em volta de uns 8 mil médicos, 5 a 8 mil médicos são aqueles que praticam acupuntura no país todo, frente a uns 30 mil, mais ou menos. Isso aí é informação do próprio Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, que dá essa informação. Quer dizer, se porventura a acupuntura ficar restrita só a esses profissionais médicos, o número, quer dizer, a possibilidade, a disponibilidade da acupuntura para a população brasileira vai diminuir de tal modo que vai ser uma tragédia, segundo o meu modo de ver, uma vez que a acupuntura já está sendo cada vez mais aceita e com a credibilidade cada vez mais fortalecida.
Alguns anos atrás, uns 20, 25 anos atrás, na França aconteceu um período em que a acupuntura ficou exclusivamente restrita aos médicos, e não só a qualidade da acupuntura, mas a quantidade de pessoas capazes de fazer acupuntura era tamanha que muitos pacientes da França iam se tratar em países vizinhos, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, etc. Onde não era restrita. Onde não era restrita, isso. De forma que, depois de algum tempo, a situação ficou tão terrível, tão difícil, que o Ministério da Saúde francês voltou atrás, e hoje a acupuntura francesa, como na maior parte dos países do mundo, todos os países de alto nível, dos países chamados assim do primeiro mundo, aceitam a acupuntura como um procedimento multidisciplinar.